Bem-vindos ao programa. Neste mês, vamos falar sobre o batismo. Como um estudante da Bíblia progride até chegar ao batismo. Vamos ouvir o que muitos que deram esse passo importante disseram. Às vezes, quando um estudante passa a conhecer melhor a Bíblia, ele percebe que tem de fazer grandes mudanças na vida. Foi o que aconteceu com esse irmão. Vamos ver como ele fez isso. O videoclipe desse mês mostra a alegria daqueles que dedicam a vida a Jeová. Essa é a edição de março de 2020 do JW Broadcasting. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro. Você tem tudo o que precisa: um mapa, um carro e muito combustível. Mas antes de começar a viagem, você tem que saber para onde você vai, não acha? Se você não sabe para onde vai, você não vai saber que estrada pegar. Em certo sentido, o nosso ministério é como uma viagem de carro. Como mostra Atos 13:48, nós sempre estamos procurando os que têm a disposição correta para com a vida eterna. Temos tudo o que precisamos para essa viagem, incluindo as ferramentas do nosso kit de ensino. Mas qual é o nosso destino, ou objetivo? Qual é o nosso objetivo principal no ministério? Será que é colocar publicações? Falar com as pessoas sobre o nosso site? Fazer revisitas? Iniciar estudos bíblicos? Ensinar a Bíblia para as pessoas? Ou fazer discípulos de Jesus Cristo e batizá-los? Todos esses objetivos são importantes. Mas qual é o nosso objetivo principal? Jesus disse qual é o nosso destino ou objetivo aqui em Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a chegar ao batismo. Sempre que falamos com as pessoas, deixamos publicações, falamos sobre o site, fazemos revisitas e dirigimos estudos bíblicos, o nosso objetivo principal é o mesmo: ajudar alguém a se tornar um discípulo batizado. Por que o batismo é tão importante? Basicamente, porque o batismo é necessário para a salvação. É isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo também salva vocês agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência a Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando encontramos uma pessoa interessada, nós queremos nos concentrar no objetivo de ajudar a pessoa a se tornar um discípulo batizado. O Ministério do Reino de fevereiro de 1978 fez este comentário sobre aqueles com quem estudamos. Nossas palestras devem revelar genuíno interesse pessoal no estudante como discípulo em potencial e, por isso, como prospectivo irmão ou irmã na fé. Se não estivermos focados em ajudar alguém a se tornar um discípulo batizado, podemos acabar nos desviando do nosso objetivo. Por exemplo, no vídeo a seguir, veja como isso está acontecendo com o irmão. E aí, João, você está pensando em ir no campo hoje à tarde? Com certeza. Só que antes eu preciso fazer uma revisita. Beleza, então. Valeu.
Meu vizinho perdeu o emprego depois de 20 anos. Por isso ele teve que se mudar para uma casa menor. Então eu fui na casa dele para ajudá-lo a organizar as coisas para fazer a mudança. Não está nada fácil para ele. Eu entendo. Mas não seria bom se um dia a gente não precisasse se preocupar com problemas assim? Seria sim. É por isso que eu achei bom que os meus netos decidiram fazer faculdade. Eles têm um bom emprego agora. Sabe aquela ponte que você atravessa quando vem aqui? Viu que já começaram a trabalhar nela? Vai ser um trabalhão. Eles vão reformar a ponte toda. Eu vi no jornal que vai demorar uns 6 a 8 meses para acabar. Muito tempo mesmo. Então, Fred, eu passei aqui porque eu queria mostrar essa revista para você. Obrigado. Eu gosto muito dessas revistas. Aqui cita Isaías 48:17. Olha o que diz. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você. Eu acho que já ouvi isso. Seu pai deve ter lido 1 ou 2 vezes para mim. Por falar nisso, como é que está o seu pai? Ele está bem. Então, Fred, sabe que no momento ele está estudando a Bíblia com várias pessoas? Uhum. Que bom. Sabe que eu ainda me lembro quando seu pai vinha aqui? Você era desse tamanhinho e não saía do lado do seu pai. Ele tinha muito orgulho de você. Olha, Fred, eu sei que meu pai já te ofereceu um estudo da Bíblia. Já pensou nisso? Para ser honesto, João, eu estou muito velho. Não adianta tentar mudar. Acho que Deus vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Mais chocolate? Pode ser. Ok. Você está passando por uma situação assim? Você revisita alguém que quer que você continue voltando só porque gosta de você? Talvez você já leve publicações para essa pessoa há meses ou até anos, mas ela não está nem um pouco interessada em fazer progresso. Por que isso é um problema? Porque, pelo visto, essa pessoa não quer se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Poderíamos usar melhor nosso tempo procurando pessoas que tenham a disposição correta para com a vida eterna. É claro que isso não quer dizer que deixar publicações ou cartões de visita do nosso site com as pessoas não seja importante. Essas ferramentas fazem parte do nosso kit de ensino por um bom motivo. Elas podem nos ajudar muito a alcançar o coração dos que têm a disposição correta. Então, continue a usar bem essas ferramentas que a Organização de Jeová nos dá. Ao mesmo tempo, nunca se esqueça de que seu objetivo é iniciar estudos bíblicos com pessoas interessadas e, por fim, o mais importante, fazer discípulos batizando-os. Mas e se você estiver estudando com uma pessoa durante anos, mas essa pessoa não faz nenhuma mudança, não parou de ir à igreja e não se interessa nem um pouco em assistir às reuniões? Algumas pessoas estudam a Bíblia conosco simplesmente porque gostam de aprender sobre a Bíblia. E nós amamos ensinar a Bíblia para as pessoas. Mas é bom nos lembrar que a ideia não é apenas ensinar a Bíblia. Esse não é o nosso objetivo principal. Aliás, isso pode até nos desviar do nosso objetivo. A verdade é que alguns que gostam de estudar a Bíblia não estão interessados em se tornar discípulos batizados de Jesus. O mundo está cheio de estudiosos bíblicos que conhecem muito bem a Bíblia, mas que não se tornam discípulos de Jesus Cristo. Por exemplo, certo estudioso da Bíblia fez faculdade de religião e estudou num instituto bíblico e num seminário teológico. Ele tem até doutorado em religião. Ele tem profundo conhecimento do grego bíblico e já escreveu 30 livros sobre a Bíblia. Mesmo assim, ele se considera um ateu agnóstico. O nosso objetivo principal não é apenas ensinar a Bíblia. Nós queremos que as pessoas desenvolvam fé em Deus e tenham uma amizade achegada com Ele. Assim, elas vão sentir o desejo de dedicar a vida a Ele e se batizar.
É por isso que é importante avaliar honestamente se o nosso estudante está progredindo. Ele faz mais do que obter conhecimento? Será que ele se prepara para o estudo? Ele responde com suas próprias palavras e de coração? Ele está aplicando o que aprende e fazendo mudanças? Está assistindo às reuniões e tirando proveito delas? Se a resposta for não, talvez você tenha que fazer o que diz o Ministério do Reino de outubro de 1988, que disse: se certo estudante não faz progresso significativo após tê-lo ajudado pacientemente durante um período razoável, talvez seja melhor empregar o tempo de forma mais vantajosa em procurar pessoas merecedoras. Dependendo das circunstâncias, talvez seja sábio descontinuar o estudo. Mas por que é tão importante escolher com cuidado as pessoas com quem vamos estudar? Não é melhor estudar com alguém que não faz progresso do que ficar batendo em casas que não tem ninguém ou que ninguém mostra interesse? Para responder essa pergunta, vamos ver o que Jesus disse em Mateus 10, 11 a 13. Ao dar instruções aos discípulos sobre a pregação, Jesus disse: em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurem nela quem é merecedor e fiquem ali até partirem. Ao entrarem na casa, cumprimentem a família. Se a casa for merecedora, venha sobre ela a paz que lhe desejam. Mas se ela não for merecedora, que a paz volte a vocês. De acordo com esses versículos, queremos nos concentrar nos merecedores, assim como Jesus instruiu, pessoas que têm a disposição correta para com a vida eterna. É claro que precisamos ter equilíbrio. Temos que ter paciência com os nossos estudantes e lembrar que nem todos progridem no mesmo ritmo. Mas ao estudarmos com as pessoas, nunca podemos nos esquecer de qual é o nosso objetivo principal: fazer discípulos batizando-os. Se tivermos isso bem claro na nossa mente, vamos saber se estamos atingindo o nosso objetivo ou se estamos nos desviando dele. Para ilustrar, imagine um avião numa pista de pouso. Esse avião é como a pessoa que você visitou e que mostrou interesse sincero na mensagem da Bíblia. Nesse momento, seu objetivo é fazer o avião sair do chão, ou seja, fazer a pessoa aceitar um estudo. Se ela fizer isso, podemos dizer que o avião decolou. Mas assim que o estudo estiver em pleno voo, por assim dizer, você tem que manter o foco no seu objetivo. Não dá para ficar no ar para sempre. O objetivo é ajudar a pessoa a chegar ao batismo. Se depois de algum tempo o estudante não fizer progresso, o que você deve fazer? O avião que fica voando em círculos não chega a lugar nenhum. Da mesma forma, o estudante que não faz progresso não chega a lugar nenhum. Nós temos que pousar o avião, ou seja, ajudar a pessoa a se tornar um discípulo batizado ou parar o estudo. Mas e se alguma coisa estiver impedindo o seu estudante de chegar ao batismo? Talvez ele ainda goste das celebrações do mundo ou tenha um hábito impuro, como fumar. No vídeo a seguir, veja como um estudante enfrenta essa situação. Quando eu passei a estudar a Bíblia, tinha várias situações que não permitiam que eu desse sequência nesse estudo. Eu era caminhoneiro, viajava muito, as amizades eram péssimas, né? E o cigarro. Eu fumava, em média, 60 cigarros por dia. Eu percebi que, para mim fazer essas mudanças, somente se eu mudasse de profissão. Mudei de profissão, mas se eu quisesse chegar ao batismo, eu tinha que parar de fumar. Eu fui diminuindo, né? Fumava 2, 3 cigarros por dia. Só um cigarro? Um dia eu comprei um cigarro solto, 10 centavos. acendi o cigarro e fiz uma oração para Jeová.
implorei a Jeová que ele me ajudasse. E ele me ajudou. Tanto é que eu nunca mais fumei. E até hoje, nem vontade de fumar eu tenho mais. 10 anos depois do meu primeiro estudo da Bíblia, eu me batizei. Hoje já faz 20 anos, né? 20 anos já que eu estou servindo a Jeová, junto com a minha esposa e todos os meus filhos. Notou que esse estudante teve que orar a Jeová pedindo ajuda para conseguir parar de fumar? Em outras palavras, ele teve que cultivar sua própria amizade com Jeová para conseguir ter a fé necessária para parar de fumar. Da mesma forma, nós precisamos ajudar nosso estudante a desenvolver sua própria amizade com Jeová. Só assim ele vai conseguir vencer qualquer obstáculo que o impeça de fazer progresso e se batizar. Mas e se você não está dirigindo nenhum estudo? E se você nunca teve o privilégio de ajudar alguém a chegar ao batismo? Será que isso quer dizer que o seu serviço a Jeová não é importante? De jeito nenhum. Lembre-se, cada um de nós tem um papel importante no ministério. Você se lembra do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3, 6 e 7? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Então nunca pense que o que você faz não é importante. Como Paulo disse, os resultados do ministério são fruto do nosso trabalho em equipe. Quando uma pessoa se batiza, não é só por causa do esforço de quem dirigiu o estudo dela. Outros também ajudaram. Talvez a pessoa tenha se interessado em estudar porque outra pessoa deixou uma publicação com ela ou deu testemunho de outra forma. Mas lembre-se do que Paulo disse. É Jeová que faz crescer. É Ele que atrai as pessoas que têm a disposição correta para com a vida eterna. Que privilégio é sermos colaboradores de Jeová e ajudarmos as pessoas a se tornar discípulos de Jesus Cristo. Se tivermos esse objetivo bem claro na nossa mente, como isso vai nos ajudar? Nós não vamos nos contentar em apenas colocar publicações ou falar do nosso site para as pessoas, nem em apenas fazer revisitas e iniciar estudos bíblicos. Vamos sempre ter em mente nosso objetivo principal: fazer discípulos de Cristo e batizá-los. Nós do corpo governante desejamos a vocês as ricas bênçãos de Jeová à medida que trabalhamos ombro a ombro em ajudar os que têm a disposição correta a se tornar discípulos batizados de Jesus. No vídeo a seguir, vamos ouvir vários irmãos e irmãs contando como eles progrediram até o batismo. Vamos responder algumas perguntas sobre o batismo. O que a pessoa precisa fazer para se qualificar para o batismo? Como é o dia do batismo? E que bênçãos você pode ter depois que se batizar? Eu já gostava muito da companhia das testemunhas de Jeová. Passou mais um tempo e eu também comecei a estudar a Bíblia. Daí vi que tinha de fazer várias mudanças na minha vida, mas o meu serviço me atrapalhava. Então eu pensei, o que eu quero fazer da minha vida? Eu comecei a estudar a Bíblia com eles. E um mês depois, eu comecei a assistir às reuniões e não parei mais. Quando nossos pais pararam de estudar, nós íamos às reuniões sozinhas. Jeová pode te ajudar a sair dessa e enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. Eu sabia que se aplicasse o que eu estava aprendendo, Jeová não ia me abandonar. Para fortalecer a amizade com Jeová, eu leio a Bíblia todo dia e faço bastante oração. Percebi que minha amizade com Jeová ficou muito mais forte. Quando oro, parece que estou falando com meu melhor amigo.
sair mais no campo. Eu acho que isso me ajudou a me achegar mais a Jeová e a ter o reino como algo real para mim. Foi isso que me fez querer batizar. E que alegria eu senti quando, 4 meses depois, eu me dediquei a Jeová e me batizei. Eu fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim porque eu vou me batizar. No Congresso Regional, 9 de agosto de 2014. Foi um dia especial. Quando penso nos meus 3 filhos que se batizaram hoje, o meu coração fica cheio de alegria. Sou muito grato a Jeová. Não tem um único dia que eu não agradeço a Jeová por me tirar do fundo do poço. Eu descobri que, se a gente é leal, de verdade, a Jeová, e mostra coragem para se manter puro, bem, não vamos ter arrependimentos. Saber que existe um Pai Celestial que se importa comigo era o melhor sentimento do mundo. Eu sempre penso, Deus é verdade? É real? Eu mereço mesmo todas essas bênçãos? Todas as alegrias que tenho me ajudaram a ver que essa vida me dá verdadeira satisfação e felicidade. Uma qualidade importante que Jeová me ensinou é o amor. Eu senti o amor da minha família, de Jeová e dos meus amigos. Eu aprendi que não tem problema amar as pessoas e se preocupar com elas. É isso que a gente tem que fazer. Trabalhando mais com Jeová, eu me sinto mais achegada à família dele. Quando você dá a sua fé para Jeová, você dá a sua vida para Ele. Ele permitiu que essas coisas acontecessem comigo. Eu sabia disso, mas Ele me protegeu. Quando eu paro e penso no que Jeová fez por mim e pela Leilei, eu não preciso ter medo. Eu sei que eu posso confiar em Jeová, porque a vida pode mudar, mas Jeová nunca muda. Servir a Jeová foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que vídeo encorajador! Você notou como alguém se qualifica para o batismo? Estudando a Bíblia, assistindo às reuniões, participando na pregação e orando. Vimos que esses irmãos e irmãs ficaram muito felizes por terem decidido se batizar. Alguns precisam se esforçar muito para chegar ao batismo, mas esse dia marca um novo começo na vida deles. Vamos ver isso no próximo vídeo. Eu nasci numa pequena cidade na Austrália. Eu sou o mais novo de 5 filhos. Meu pai e minha mãe criavam porcos e nós morávamos numa pequena fazenda que ficava a uns 10 minutos da cidade. Quando eu tinha 8 anos, meus pais se separaram. Isso foi um choque tanto para mim. Eu fiquei arrasado e sofri com isso por um bom tempo. Todo ano eu passava as férias escolares na fazenda junto com meu pai. Só que meu pai bebia muito, fumava cigarros e falava palavrões o tempo todo. Então eu me lembro que quando eu era adolescente eu já fazia as mesmas coisas que ele. No final da minha adolescência, eu fumava maconha todos os dias e passava quase todas as noites em bares, baladas e festas. Eu estava viciado em álcool, cigarro, maconha e pornografia. E não tinha forças para parar com isso. Como era de se esperar, não demorou muito para que esse estilo de vida prejudicasse a minha saúde. Eu não conseguia mais interagir com as pessoas e fiquei deprimido. As coisas começaram a mudar quando 2 testemunhas de Jeová bateram na minha casa. Eu me sentia completamente perdido e infeliz. Por isso, eu comecei a me interessar por ensinos religiosos ligados ao ocultismo. Os irmãos chegaram na hora certa, não foi coincidência. Eu senti que Deus queria que eu lesse aquele livro que eles estavam oferecendo.
Eu nunca mais me interessei por aqueles ensinos religiosos. Em vez disso, eu comecei a ler o livro O Maior Homem. O que me ajudou muito a fazer as mudanças necessárias foi parar de andar com pessoas que faziam coisas erradas. Eu me batizei em março de 1994. Quando eu finalmente dei esse passo, eu senti que estava no caminho certo. Eu agradeço muito a Jeová por ter me encontrado e ter me atraído a Ele. Eu sempre gostei do Salmo 8, 1, 3 e 4. Ó Jeová, quando vejo os teus céus, trabalhos dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem terreno para que tomes conta dele? Eu me sentia tão insignificante, mesmo assim Jeová se lembrou de mim. A esperança de vida eterna e saber que Jeová podia me perdoar tocou meu coração. Eu fiquei muito feliz em saber que Jeová podia perdoar tudo que eu tinha feito de errado e que eu podia começar do zero. Quando nós fomos convidados para o circuito, eu sinceramente achava que não ia conseguir por causa das minhas limitações. Eu demorava muito para preparar discursos. Para mim, era como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. Mas no dia depois que eu recebi a designação para o circuito, eu estava fazendo a minha leitura da Bíblia. Era de Êxodo, capítulo 3 e 4. Ali Moisés falou sobre suas limitações para Jeová. Ele disse que não era um orador fluente. Então Jeová perguntou para ele: quem deu a boca ao homem? Era como se Jeová estivesse dizendo para mim: não se preocupe, eu vou te ajudar. Eu sou muito grato a Jeová por ele ter me ajudado a fazer mudanças na vida. Antes de aprender a verdade, eu estava perdido. Eu não sabia quem eu era. Eu estava no fundo do poço. Eu queria ser um homem de verdade, mas eu não sabia como fazer isso. Jeová me ajudou a dar a volta por cima. Ele mudou a minha vida. Podemos aprender muito com essa experiência. Algumas pessoas, assim como Andrew, têm muitos problemas na vida. Mas por ter desenvolvido um relacionamento com Deus, Andrew disse: Jeová me ajudou a dar a volta por cima. Talvez seja preciso fazer grandes mudanças para progredir espiritualmente. No caso de Andrew, ele parou de andar com quem fazia coisas erradas. Por fim, a experiência dele mostra que o batismo é só o começo. Ele continuou crescendo espiritualmente. Mas e se você foi criado como testemunha de Jeová? Você está pensando em se batizar? Já estabeleceu esse alvo? Se você se batizar enquanto ainda é jovem, poderá ter muitas bênçãos. Por falar nisso, é um prazer ter aqui no programa um grande amigo meu, o irmão Robert Johnson. Seja bem-vindo, Robert. Obrigado. É um prazer estar aqui. Nós convidamos você aqui, Robert, porque você é um bom exemplo de alguém que teve uma vida cheia de bênçãos no serviço de Jeová. Obrigado. Eu sei que a sua família é bem antiga, na verdade. Isso. Pelo que eu sei, o seu bisavô aprendeu a verdade na época do irmão Russell, antes de 1914. Isso mesmo. Então, você é a quarta geração de testemunhas de Jeová. E como muitos que estão assistindo o programa, você cresceu tendo contato com o povo de Jeová. Então, o que fez você tomar a decisão de dedicar a sua vida a Ele e se batizar? Bom, Mark, olhando para trás, posso dizer que tive boas influências na minha vida. Uma delas foram os meus pais. Ter os pais, na verdade, me ajudou muito. Eu era uma criança como todas as outras. Mas meus pais me ajudaram a ter o desejo de servir a Jeová e usar a minha vida para servir a Ele. Eles me ensinaram a verdade e me ajudaram a ter alvos.
O que eu aprendi com os meus pais me fez querer dedicar minha vida a Jeová e ter uma boa amizade com Ele. Então, desde bem jovem, foi isso que eu fiz. Eu me lembro que numa noite, depois do jantar, eu estava no meu quarto e orei a Jeová para que Ele aceitasse a minha dedicação. Era o dia 25 de maio de 1949. Eu tinha 11 anos. Eu contei isso para os meus pais e eles ficaram felizes. Mas eles queriam que eu esperasse mais um pouco para ver como eu ia lidar com os desafios da adolescência. Então eu esperei. E quando foi que você decidiu que era a hora de se batizar? Foi em 1953, no Congresso Internacional no Estádio Yankee, em Nova York. 22 de julho de 1953. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Quando eu saí da água, eu agradeci a Jeová por finalmente me tornar uma de suas testemunhas. Mas, como eu ainda tinha cabeça de criança, eu disse, o senhor já pode trazer o fim agora. Você falou dos seus pais, que eles foram uma boa influência para você. Mas teve mais alguém que te ajudou? Teve. Nesse mesmo congresso de 1953, o irmão Nor anunciou que ia ter um programa especial para treinar irmãos na pregação de casa em casa. Na minha congregação, tinha um irmão ungido chamado Charles Richardson. Meu pai conversou com ele e pediu que ele me treinasse nesse programa. O irmão Charles me ajudou muito. Ele me treinou durante 5 anos. Com o passar dos anos, ele me ajudou a ver o ministério como uma oportunidade de ajudar as pessoas a ter uma amizade achegada com Jeová. Ele me mostrou que é importante ensinar as verdades da Bíblia às pessoas, mas que também é importante ajudá-las a ver Jeová como uma pessoa real. E ele me ajudou a gostar do ministério. Foi isso que me fez continuar feliz no serviço de Jeová até hoje. Pelo que você está dizendo e pelo que já conversamos, dá para ver que o irmão Charles fez muita diferença na sua vida. E eu acho, Robert, que isso realmente fez você querer treinar outras pessoas. Porque foi assim que eu conheci você, não foi? Isso mesmo. E foi você que me treinou quando eu fui designado para o departamento de serviço. Eu me lembro bem disso. E eu não fui o único que você treinou. Você passou a vida inteira treinando outras pessoas. Foi um privilégio. Eu fui treinado. Outros me ajudaram ao longo dos anos. Eu não tinha nada de especial. Tudo que eu consegui fazer foi graças à bondade merecida de Jeová. Então, não tem desculpa para eu não ajudar outros. E é bom ver que quem eu treinei está treinando outros. Vamos voltar no tempo quando você tinha 15 anos. Você se batizou no estádio Yankee. Que bênçãos você recebeu por se batizar nessa idade? Como você foi beneficiado? Bom, se você sabe o que quer fazer e se mantém focado nisso, fica mais fácil enfrentar os desafios que surgem. Então, ter me dedicado a Jeová e me batizado quando ainda era jovem me ajudou a continuar focado na verdade. Eu ainda me lembro da minha dedicação. Foi muito importante para mim. E eu tento fazer com que outros jovens vejam que a dedicação vai ser importante para eles também. Assim, eles vão ter o mesmo que eu tive, as bênçãos de Jeová. Então, que portas se abriram para você por ter se batizado jovem? Que oportunidades você teve? Com 17 anos, eu fui designado servo ministerial. Eu saí de pioneiro assim que terminei o ensino médio, com 18 anos. E como eu estava servindo onde a necessidade era maior, eu pude ajudar a formar uma congregação.
Com 21 anos, eu já era servo de congregação, ou ancião, como dizemos hoje. Daí tinha uma necessidade na época. A organização estava procurando irmãos para servir no circuito. Então, com 25 anos, eu fui designado superintendente viajante. Como você se sentiu sendo ancião com 21 anos, superintendente de circuito com 25? Você ficou um pouco assustado por ser tão jovem? Eu fiquei. Eu não tinha dúvidas sobre a verdade, mas eu tinha dúvidas sobre mim mesmo. Mas eu sabia que Jeová ia me ajudar. Eu aprendi muito como superintendente de circuito jovem. E eu agradeço muito a Jeová por aqueles irmãos que eu visitei terem me aguentado durante aqueles 3 anos. Bom, esses foram os desafios. Mas, na sua opinião, que bênçãos você teve por ser um superintendente jovem? Para a congregação, eu era alguém que podia ficar no serviço de campo o dia todo. Além disso, um superintendente de circuito jovem conseguia entender os sentimentos e a situação dos jovens da congregação. Mas teve outras bênçãos. Até hoje, irmãos que eu visitei falam como as minhas visitas os ajudaram. Por exemplo, depois de estar com os irmãos no serviço de campo e na reunião, eu tirava tempo para brincar com as crianças. A gente brincava de correr nas ruas. A gente jogava jogos de tabuleiro, softball, basquete. E aí a gente passava bons momentos simplesmente conversando sobre a verdade. Também sobre como colocar o ministério em primeiro lugar e que a gente ia ter muito tempo para pensar em se casar quando ficasse mais velho. Então, por um tempo, você ficou servindo solteiro, mas depois isso mudou. Quando isso aconteceu? Eu vivi o melhor dos 2 mundos. Eu servi a Jeová solteiro e tive muitas bênçãos. Daí, quando eu fiz 28 anos, eu me casei com uma bela pioneira. Naquela época, eu tinha me acostumado com a vida no circuito. Eu estava no meu 2º circuito. Graças a Jeová, nós nos casamos. Eu e a Grace temos 52 anos de casados e até hoje continuamos no serviço de tempo integral. Então, Robert, você começou no circuito e depois foi para o distrito, certo? Isso mesmo. Daí você foi instrutor da Escola do Ministério do Reino. Depois você foi designado para Betel. Isso. E foram 31 anos em Betel, certo? Certo. E agora você e a Grace estão de pioneiros especiais. Em Orlando, na Flórida. Então você tem mais de 60 anos de tempo integral? Tudo isso é graças a Jeová. E eu me sinto muito feliz. Então deixa eu perguntar uma coisa. Quando você olha para trás, para esses 60 anos maravilhosos, na verdade mais de 60 anos, o que você diria para os jovens hoje que têm que tomar a mesma decisão que você tomou quando era jovem? Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. E eu tive muitas oportunidades. Jeová abençoou meus esforços, assim como Ele tem abençoado você e outros também. Os jovens hoje têm ainda mais oportunidades, porque a organização de Jeová, sob a liderança de Jesus Cristo, está crescendo e avançando rapidamente. E como o irmão Charles me ensinou, se você se colocar à disposição, a organização vai encontrar um lugar para você e vai usar você. E é assim até hoje. Eu fico muito feliz de ver os jovens aproveitando todas as oportunidades para servir melhor a Jeová. Eu faria tudo de novo. Apesar dos muitos desafios que eu tive, eu não me arrependo das escolhas que fiz. Com a ajuda de Jeová, eu continuo servindo a Ele alegremente. Isso pode acontecer com os jovens também.
Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm enquanto são jovens e recebam as bênçãos que Jeová dá aos que escolhem servir a Ele desde a juventude. Robert, foi muito bom ter você aqui no programa e ouvir você falar sobre as suas muitas alegrias e as bênçãos que você recebeu no serviço de Jeová. Tudo isso porque você tomou a decisão, ainda jovem, de se dedicar a Jeová e se batizar. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo privilégio. O batismo é sempre uma parte especial dos nossos congressos e assembleias. Vamos ver isso num relatório sobre o Congresso Especial em Moçambique em 2018. De 1968 a 1985, os irmãos em Moçambique sofreram muita perseguição. A coragem deles durante esses anos foi uma prova de que eles amam muito a Jeová e uns aos outros. Em 2018, os irmãos em Moçambique realizaram o Congresso Especial Tenha Coragem. O Congresso Especial em Moçambique foi marcante por muitos motivos. Um deles é que estiveram presentes muitos irmãos que ficaram presos por causa de sua fé. Irmãos de Angola, da Coreia, de Malawi, do Zimbábue e de alguns países da Europa, que foram leais e nos deram um bom exemplo. E ter todos eles aqui com nossos irmãos corajosos de Moçambique tornou esse congresso muito especial. É muito encorajador estarmos nesse congresso especial. Já ficamos 10 anos nos campos de reeducação junto com os nossos irmãos de Malawi. Estávamos no mesmo campo e hoje estamos juntos nesse congresso especial. É muito encorajador. Em 1990, eu fui julgado e condenado a 1 ano e 3 meses de prisão em Paris. Éramos mais ou menos 100 irmãos na prisão. Tentaram nos desanimar, mas graças a Jeová nós tivemos coragem. E hoje esse congresso maravilhoso nos enche ainda mais de coragem. Eu era um dos irmãos que levavam publicações de bicicleta durante a proscrição para lugares bem distantes. Era um trabalho difícil porque a polícia estava atrás de nós. Jeová nos deu muita coragem. Ele nos ajudou a não ficar com medo. Nós fomos presos por causa da nossa neutralidade. Foi uma época difícil, mas Jeová nos deu coragem para perseverar e hoje estamos aqui juntos. Nós agradecemos muito a Jeová por isso. Eu fui condenado a 6 anos de prisão. Apesar de ter passado por muitas dificuldades, hoje eu me sinto muito feliz, me sinto muito encorajado. Neste congresso, nós lançamos as escrituras gregas em Tissuá e Sena. Muito obrigado, Jeová, por essa maravilhosa provisão. Eu com certeza vou usar ela para falar do nome de Jeová em Tissuá. Nós estamos muito felizes de ter a Bíblia em Tissuá. Ela é fácil de ler e vai ajudar na nossa adoração em família. Esses 2 idiomas foram os primeiros em Moçambique a receber uma parte da tradução do Novo Mundo. Foi um dia muito emocionante. Este congresso foi transmitido para 18 locais em Moçambique. 1.685 pessoas foram batizadas. Eu tenho fé em Jeová e quero ser amigo dele. Muitos ficaram impressionados de ver que entre os 981 que foram batizados em Maputo, havia muitos jovens. Isso mostra que as famílias aqui em Maputo estão se esforçando muito para ajudar os jovens a conhecer e amar a Jeová e entender o que significa ser corajoso. Organizar um congresso especial na África envolve muito trabalho e planejamento. Mas deu para ver as bênçãos de Jeová aqui, porque tudo deu muito certo e os delegados ficaram muito felizes. Deu para sentir o Espírito de Jeová entre nós. Antes da obra ser proscrita em Moçambique, a gente cantava alegremente a Jeová. Lá nos campos de concentração, a gente não parou de cantar. E agora, no Congresso Especial,
Nós continuamos cantando, só que para os delegados. Muitos delegados disseram que a parte que eles mais gostaram do congresso foi sair no campo com os irmãos locais. Outra coisa que impressionou os delegados é que os irmãos locais, apesar de serem muito pobres, mostraram muita hospitalidade. Alguns delegados até disseram que essa hospitalidade que os irmãos demonstraram mudou a vida deles completamente. Nós queremos que esses queridos irmãos saibam que o corpo governante ama muito eles. Mais importante ainda, Jeová conhece, ama e apoia esses irmãos. Que ocasião alegre! Eu nunca vou esquecer desse congresso e acredito que os 1.685 irmãos e irmãs que foram batizados também não. O dia do batismo é um dia muito especial. É isso que vamos ver no videoclipe desse mês. Quando eu olho para o céu, cada estrela em seu lugar, paro e penso em ti e encontro assim 1000 motivos pra te amar. Se eu te der meu coração, nunca vou me arrepender. Eu prometo que sempre vou te ouvir cada dia que eu viver. Jeová, o teu amor me transformou, mudou meu amanhã, deixou o Filho seu morrer por mim e
Que música bonita! Ela fala sobre o que pensamos e sentimos quando dedicamos nossa vida a Jeová. O programa desse mês falou sobre o batismo. Vimos que o nosso objetivo principal no ministério é ajudar as pessoas a ter sua própria amizade com Jeová. Isso faz com que elas se dediquem a Ele e se batizem. Aprendemos que, com a ajuda de Jeová, uma pessoa pode vencer qualquer obstáculo que a impeça de se batizar. A experiência de Andrew mostrou que o batismo marca um novo começo na vida de uma pessoa. Vimos também que você pode ter alegrias e muitas bênçãos quando toma a decisão de se dedicar a Jeová enquanto ainda é jovem. Ouvimos vários irmãos contar como conseguiram chegar ao batismo e vimos como eles se sentem felizes nesse dia especial. Antes de terminar, vamos fazer uma visita aos nossos irmãos em Angola. Angola fica na costa oeste da África. Esse belo país tem uma paisagem bem diversificada. É ali que ficam as impressionantes quedas de Calandula. Os irmãos ali pregam em cidades como Luanda, onde o território é coberto em poucos dias, e também em áreas remotas que só dá para ir a pé. Angola tem uma população de uns 30 milhões de pessoas, incluindo muitas tribos indígenas e grupos linguísticos. Quase metade da população tem menos de 15 anos. Angola está se recuperando de uma guerra civil que durou 27 anos. Apesar dos desafios, muitos nesse país estão aceitando a verdade. Angola tem mais de 160 mil testemunhas de Jeová. Elas dirigem mais de 720 mil estudos bíblicos. Em média, 25 pessoas são batizadas por dia. 13 congregações são formadas por mês. E 15 circuitos são formados por ano. Por causa disso, Angola tem uma grande necessidade de locais de adoração. No momento, os irmãos ali precisam de mais de 300 salões do reino e 13 salões de assembleias. Essa é a congregação Malueca, em Luanda. Esse salão do reino acabou de ser construído e já é usado por 5 congregações. Nossos queridos irmãos de Angola mandam suas lembranças e seu amor cristão. Irmãos, nós amamos muito todos vocês. Direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.